Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao episódio 36 do podcast Spoilers da Vida dessa segunda temporada, onde a gente traz aí muito conteúdo sobre liderança, inteligência emocional, autoconhecimento e muito mais. Se você ainda não adicionou o Spoilers da Vida aos seus favoritos, procura aí no seu agregador de podcasts e inclua. E toda semana a gente vai ter um conteúdo novo. Essa semana eu vou falar sobre algo tão simples, mas que às vezes não é nem percebido pelas pessoas que deveriam. O ato de servir. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar de liderança servidora. Teve até um momento aí, hype, onde foi lançado o livro Monge Executivo, um livro muito bom, por sinal. Se você ainda não leu, tá aí uma boa sugestão de presente de Natal, já que o Natal está se aproximando. E no livro, o conceito de liderança é um conceito muito interessante. Ele é descrito como a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem em busca de um propósito, visando alcançar um objetivo para o bem comum. Eu gosto muito dessa definição porque ela foge do trivial, né? Que é buscar alcançar resultados, dar exemplos, ser um guia, ser um mentor. Ele até usa uma palavra leve que é influenciar, mas o fato é que ali não é bem influenciar, né? É persuadir, é fazer com que o outro perceba através dos seus argumentos que determinada ação vai ser melhor para todos, não apenas para mim, para você ou para a empresa. Mas por que servir então é algo tão difícil de ser percebido? Olha, a partir daqui eu vou trazer a minha percepção, tá? Baseada nas minhas experiências de vida. Não quer dizer que seja algo dicotômico, é isso ou é aquilo. Quer dizer que é o que eu já vivenciei, a minha experiência. Se a sua for diferente, fica à vontade para comentar, para compartilhar comigo. Eu acho que essas trocas elas sempre são muito enriquecedoras. E durante a minha carreira, eu sempre vi e vejo, né, as pessoas focando no crescimento, olhando para cima, né? Olhando para o próximo passo, para a próxima meta, para o próximo objetivo, como atender a expectativa que se tem em relação à minha entrega, à minha eficiência, aos meus resultados. O que não é ruim não, tá, gente? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, ter um objetivo, um norte a ser alcançado é fundamental. Eu vou tentar aqui dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Imagina que eu sou uma pessoa que trabalha em um time com 6 outras pessoas. Fazendo aqui uma analogia com quem é de TI assim como eu, imagina que eu sou de uma squad. E na grande maioria das vezes, a gente pensa que o crescimento depende do resultado individual. Até mesmo porque a maioria das empresas ela trabalha olhando o desempenho individual, ela mede você com o seu desempenho individual, o seu feedback é com o desempenho individual. Então, com isso ela acaba fomentando o comportamento de competição. Eu preciso ser melhor do que os meus colegas para que eu possa me destacar, para que eu possa crescer, para que eu possa ter o meu mérito, me desenvolver. E já deu para perceber o que eu estou falando, né? E ainda tem um agravante, a expectativa do superior, que muitas vezes acaba moldando a forma como você trabalha, como você se comporta e como você age. Então, em um nível de time, isso pode direcionar pessoas em sentidos diferentes e fazer com que o time não tenha um propósito comum. Se você tiver uma liderança que tem esse olhar, por exemplo, é bem possível que em pouco tempo esse time ele até tenha entrega, mas que ele não se sinta bem com a forma de trabalhar, muito menos que eles não se sintam em um ambiente seguro para compartilhar um com os outros, porque afinal de contas eles vêm ali como um ambiente de competição, onde um pode tentar passar à frente do outro nessa corrida pelo crescimento. Agora, vamos ver como é que são essas mudanças, né, essas realidades nas camadas superiores das empresas, onde são voltadas às metas, a garantir margens altas, a satisfação dos acionistas, a crescimento do EBITDA, enfim, são propósitos ou estratégias muito distantes aí da linha operacional, né? Toda empresa, eu posso falar aqui, mas toda empresa tem esse viés. Por mais que ela tenha pilares fortes e robustos em pessoas, em processos, em clientes, em governança, não importa. O lucro, ele é o oxigênio da empresa. E eu não estou falando, obviamente, de entidades filantrópicas e nem organizações sem fins lucrativos, que elas estão aqui para atender uma demanda de serviço à sociedade. Então, tirando essas, né, as outras empresas, né, elas têm sim esse objetivo de lucro, para inclusive ajudar a sociedade da mesma maneira, criando novos empregos, mas também ajudar os acionistas e trazer lucro para as pessoas que investiram naquele empreendimento, né? E com isso, se você tem líderes que não conseguem traduzir
em quebrar essa estratégia em ações alinhadas com pessoas, você cria uma verdadeira desconexão com a parte mais importante das empresas. As pessoas que efetivamente estão ali na ponta de qualquer processo, não é só da área de tecnologia, mas todos os processos. Imagina então um líder que tem essa visão puramente financeira, tentando entregar o máximo possível com o mínimo de pessoas, com o mínimo de gasto e o mínimo que possa suprir as necessidades da sua equipe. Ele vai querer que você trabalhe, mas não receberá extras. Ele vai querer que você contrate pessoas mais baratas para diminuir o custo. Ele não vai investir no desenvolvimento das pessoas ou no treinamento, porque ele vai entender que esse tempo poderia estar sendo despendido em atividades cobráveis dos clientes. Então é uma visão puramente financeira. Esse líder ele não se preocupa em aproximar das pessoas, saber como elas estão, o que elas precisam, quem elas são, como é que ele pode melhorar o dia a dia e o trabalho dessas pessoas, muito menos se elas estão num momento de transição de carreira ou de cargo. A preocupação ela vai ser apenas em empurrar qualquer necessidade e qualquer problema com a barriga e garantir o resultado. E muitas vezes é uma visão puramente daquele momento, né? Não é uma visão que segue ao longo dos anos, né? É uma visão assim, curto prazo. Eu quero ter minha meta, bater minha meta, ter o meu resultado esse ano. As pessoas se mudarem, o problema é ano que vem. E aqui começa o ponto mais importante desse episódio. Clientes são pessoas, executivos são pessoas, acionistas são pessoas, fornecedores são pessoas, equipes são pessoas, ou seja, você só vai lidar com pessoas. Máquinas não vão decidir sobre projetos, não vão avaliar o seu trabalho, não vão fechar contratos, não vão dar feedback, nem garantir que você vai bater a sua tão idolatrada meta. Então, meu amigo, se você não quer lidar com pessoas na sua carreira, existe uma grande chance de você se decepcionar ou de se tornar um mau profissional, independente do seu perfil. Se você vai ser líder ou vai ser liderado, não importa. Existe uma grande chance de você chegar no momento e se decepcionar. E quando você se volta para pessoas, né, você vai perceber que as pessoas têm vidas diferentes, têm comportamentos diferentes, têm crenças e vivências, experiências diferentes, têm personalidades diferentes, tudo para dar um nó na sua cabeça. Então como é que você faz para lidar com tanta gente diferente sem pirar? Bom, pessoas, independentes de todas as suas características que eu falei aí, elas têm suas dores, elas têm suas necessidades, elas têm seus momentos de precisar de ajuda, de ter um propósito para seguir adiante. Isso tudo é natural do ser humano. Então, se você quer acertar no quesito lidar com pessoas, servir é o ato que mais funciona. Quando uma pessoa tem uma necessidade, seja aquela de estar ali para você ouvir, ou orientar, ou apoiar, às vezes só isso já faz uma enorme diferença. No momento em que ela tiver uma necessidade, avalie, converse, ajude, mesmo que não seja necessariamente de trabalho. Quantas vezes alguém já veio conversar comigo sobre coisas que não tinham nada a ver com o trabalho, e só o fato de eu ouvir, às vezes até de eu conseguir ajudar, já mudou meu relacionamento. Coisas que iam desde, remédio para cachorro, que é simples, até ouvir um colega que estava perdendo um ente querido, um pai, uma mãe. Então tudo isso é servir. E na minha longa jornada aí, eu não conheci nada que fosse mais poderoso que servir para gerar um propósito comum, para gerar comprometimento, para gerar relacionamento com o time, para gerar engajamento. E obviamente, o que isso tudo vai dar, gente? É o resultado, é a meta que vocês estão buscando, que a empresa quer. Quando você tem pessoas motivadas, que se sentem bem com o seu líder, que se sentem bem com o seu trabalho, que sentem que quando elas precisam tem alguém para ouvir, para trazer as necessidades dela à tona e apoiar, gente, elas vão trabalhar ali com o maior afinco possível, com o maior engajamento possível, porque elas estão dando o retorno do que elas recebem. Mas para ser um líder servidor, você tem que se despir da arrogância, do ego, do cargo, da experiência, do dinheiro, das viagens. Você tem que ser humilde e tratar com igualdade a todos. E eu acho que você já deve imaginar quanto isso é difícil no mundo atual, né? Ainda mais quando a gente fala de liderança, não é? Servir é uma demonstração de amor ao próximo e não é apenas algo relacionado à liderança. E existe um conto que eu acho muito interessante,
que mostra bem como servir ao próximo pode mudar o cenário, independente de quão ruim ele pareça. E esse conto que eu vou usar aqui para terminar o episódio de hoje, deixando aí uma reflexão para vocês. Certa vez, Deus convidou um homem para conhecer o céu e o inferno. O homem tinha em suas crenças que o inferno seria um local cheio de sofrimento, fogo, cheiro de enxofre, onde as pessoas seriam torturadas e espetadas com tridentes. Chegando lá, ele viu um caldeirão cheio de comida e ao redor desse caldeirão, pessoas com uma cara triste, com um semblante abatido, magras. Cada uma delas tinha nas suas mãos uma colher com um cabo longo que chegava até o caldeirão, mas que não conseguiam trazer até a sua boca porque o cabo era muito longo. Em seguida, Deus pegou o homem e levou para o céu, onde, para sua surpresa, ele viu um caldeirão igual ao que ele tinha visto no inferno, porém dessa vez cercado de pessoas felizes, sorridentes, conversando umas com as outras. Olhando para elas, ele pensou, nossa, mas é a mesma coisa. E nas suas mãos tinha a mesma colher. Ele não entendeu, ele simplesmente não entendeu. Foi então que ele perguntou para Deus, mas Deus, o céu e o inferno são iguais? E Deus lhe respondeu, claro que não. Aqui as pessoas estão mais preocupadas em alimentar o próximo. E com isso, todos têm um propósito comum. A diferença entre o céu e o inferno pode estar simplesmente nas intenções e ações por trás dessas intenções. E com isso, pessoal, eu termino o episódio de hoje. Espero que vocês reflitam sobre isso e espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou, não se esqueça de comentar, de compartilhar e a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.